No vídeo de hoje, eu vou explicar o que é o famoso ITBI, qual que é a base de cálculo, quando ele é incidido nessas operações e quais cuidados você tem que ter nesse momento para que você não saia no prejuízo. Olá, meu nome é Igor Lopes, esse é o canal O Advogado do Arrematante e hoje eu vou explicar o que é o ITBI. Vamos começar do começo. O ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Então, toda vez que há uma transferência onerosa de bens, no caso, por exemplo, compra e venda, você está vendendo um bem e está transferindo para outra pessoa. E no caso de uma arrematação, é a mesma coisa, você está pagando por isso e transferindo a propriedade para você. Então, incide o ITBI. O ITBI é um imposto municipal, então, a depender da cidade que você for fazer a compra desse imóvel, a alíquota pode ser diferente. Então é importante você validar, antes de fazer qualquer arrematação, qual que é a alíquota daquele município, para você colocar na ponta do lápis se faz sentido ou não fazer esse investimento. Um ponto importante que hoje existem muitas dúvidas. Qual que é a base de cálculo do ITBI? É o valor venal? O valor venal, para quem não sabe, é o valor que a prefeitura atribui o bem. É o valor de avaliação dele? É o valor da arrematação? E se, por exemplo, a prefeitura, no momento de fazer a transmissão do bem, colocar um valor muito superior, não colocar o valor da arrematação? O que pode ser feito? Essa é uma discussão que vem no judiciário por muitos anos. Não existe ainda um consenso do ponto de vista da jurisprudência, mas há várias decisões recentes do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação. Então, por exemplo, vamos dizer que o valor da arrematação foi R$100 mil. O valor venal do bem, 250. Vocês concordam comigo? Se for adotar o valor venal, você vai pagar mais imposto nessa operação. E se for o valor da arrematação, você vai pagar menos. O que ocorre muito são prefeituras, no momento de você fazer a transferência do bem, exigir que você pague o ITBI com base no valor venal do imóvel. E esse é o grande ponto. O que vem discutido no judiciário é se a prefeitura pode fazer isso ou não. E como eu disse, os recentes julgados, eles consolidam a tese que não. É sempre o valor da arrematação. Então, quando você for fazer a transferência desse bem que adveio do leilão, tomem muito cuidado para que você não tenha esse prejuízo por falta de conhecimento. Se a prefeitura fazer alguma imposição nesse sentido, você pode fazer um recurso administrativo apresentando todos os argumentos jurídicos, ou também você pode, no último caso, judicializar essa questão para que você não pague esse imposto a mais. Principalmente se houver uma diferença muito grande, que aí talvez nem faça sentido você prosseguir com a arrematação. Um outro ponto importante é, Igor, eu já arrematei um imóvel, eu paguei sobre o valor venal, não sobre o valor da arrematação, ou sobre o valor, por exemplo, da avaliação do imóvel. Eu tenho o direito de pedir a restituição dessa diferença? Está dando R$15 mil, R$20 mil. Sim, você tem o direito e cabe uma ação nesse sentido para que o município devolva essa diferença desse valor para você. Lembrando que, por se tratar de uma ação que você está ajuizando contra o município, a depender do valor, vai ser para o precatório ou RPV, que é a requisição de pequeno valor, e geralmente isso é demorado, principalmente o precatório, a requisição de pequeno valor. Se não me engano, a lei prevê até 60 salários mínimos, que geralmente o ITBI, nessas operações calculando a diferença, talvez não passe disso, e aí tem umas regras da legislação administrativa de pagar no próximo orçamento, alguma coisa nesse sentido, tem que avaliar cada caso, mas é importante você entender que sim, você tem direito a essa restituição e é muito importante, quando você for fazer essa transferência, você não cair nessa que muitas e muitas prefeituras fazem isso, mesmo cientes que não pode, até para tentar arrecadação maior. Resumindo o vídeo de hoje, o ITBI é sempre calculado sobre o valor da arrematação. Existe uma grande jurisprudência hoje, principalmente do STJ, nesse sentido. Então, se você estiver diante de uma situação como essa, procure um advogado para fazer, se for o caso, um recurso administrativo, até judicializar essa questão, para que você não tenha esse prejuízo muito grande. Principalmente quando se tratar de uma arrematação com uma margem muito pequena. Um grande abraço!